Oi, sou a professora Majoelza Sloring. Nós vamos estudar o componente curricular de ciências. O nosso tema, corpo humano, células. As menores partes do corpo humano. O corpo humano, assim como o corpo de todos os outros seres vivos, é formado por partes muito pequenas chamadas células, que só podem ser vistas através de um microscópio. Uma célula é formada pela membrana, que é a parte que envolve e protege a pele. É formada pelo citoplasma, que é responsável pela nutrição da célula. E formado pelo núcleo, que é responsável pela reprodução das células. Os seres vivos podem ter uma ou diversas células. Existem células de diferentes tipos. Temos a célula animal, vegetal e a célula bacteriana. Vamos ver um pouquinho de cada uma agora. As células animais são células eucarióticas, as quais são encontradas nos animais. Lembre-se que todo ser vivo, animal ou vegetal, é constituído de células e são pluricelulares, ou seja, tem muitas células, mais de uma. As células animais têm a função de originar tecidos e órgãos que apresentam funcionalidades complementares. Cada organela presente na célula desempenha uma função específica. E o que são essas organelas? São estruturas que ficam dentro das células, mais precisamente dentro do citoplasma, que é composto por um líquido gelatinoso. Aí temos aí o desenho da célula animal. Todos esses nomes que estão em volta dessa imagem, que é a célula animal, são estruturas que estão dentro do citoplasma, mas nós estamos estudando especificamente a membrana, o citoplasma e o núcleo. Vamos para as células vegetais. Formam os tecidos das plantas, são semelhantes às células animais, mas diferem delas por possuírem parede celular e são adequadas ao modo de vida das plantas. Sua função é armazenar água e outras substâncias. Estruturas típicas das células vegetais são também os plastos. E o que são os plastos? São orgânulos citoplasmáticos encontrados nas células de plantas e de algas. Sua forma e tamanho variam conforme o tipo de organismo. Em algumas algas, cada célula possui um ou poucos plastos de grande tamanho e formas características. Os orgânulos são estruturas localizadas no citoplasma. Aí tem a imagem da célula vegetal, onde a gente vai também especificar a membrana, o citoplasma e o núcleo. As células bacterianas são formadas somente por uma, chamamos de unicelulares, ou seja, apenas uma célula. E as células bacterianas são mais simples que as dos seres vivos. Uma das diferenças é o fato de não possuírem núcleo. Então, tem só mesmo a membrana e o citoplasma que nós estamos estudando agora. Tem outras estruturas que vocês verão mais para frente. O ser humano é pluricelular, ou seja, ele é constituído de muitas células. E as células dos seres pluricelulares podem se agrupar e formar tecidos. No nosso corpo, são encontrados cerca de 100 trilhões de células e estas estão agrupadas em 4 tipos básicos de tecido, conhecidos como epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, cada qual com a sua função. E nós vamos ver agora. Tecido epitelial apresenta células bastante juntas e com pouco material entre elas. Suas principais funções é proteger o corpo, absorver substâncias, liberar secreção, que são as glândulas, e garantir a percepção de alguns estímulos.
O tecido epitelial pode ser encontrado revestindo o nosso corpo, na pele, nos órgãos, como fígado, pulmão e rins, e nas cavidades internas e formando as glândulas. Curioso notar que nos tecidos epiteliais não há presença de vasos sanguíneos. Tecido muscular apresenta células com grande capacidade de contração e por isso está relacionado com a nossa movimentação, alimentação e até mesmo com os batimentos do nosso coração. Podemos classificar o tecido muscular em 3 tipos principais. Primeiro, tecido muscular estriado esquelético. Não é capaz de contrair-se involuntariamente e é encontrado ligado aos ossos. O tecido muscular estriado esquelético, ele não age por si só, ele depende da gente para poder movimentar, levantar um braço, levantar uma perna. Por isso que ele é involuntário. Por isso que ele não é involuntário. Tecido muscular estriado cardíaco apresenta capacidade de contrair-se involuntariamente e é encontrado exclusivamente no coração. Aí já é o contrário, né, gente? Ele é involuntário porque ele não depende da gente para bater. Para coração, bate coração, né? Ele já tem um sistema próprio dentro do nosso corpo. Tecido muscular não estriado apresenta contração involuntária e é encontrado nas vísceras, tais como intestino, estômago e útero. Eles também são involuntários. Tecido conjuntivo possui as funções de sustentação, preenchimento e o transporte de substâncias. Suas fibras são formadas por 2 tipos de proteínas, o colágeno e elastina, de modo que suas células são bem diversificadas quanto à forma, tamanho e funções. O tecido conjuntivo é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito, que apresenta como função principal unir as estruturas do corpo. O tecido ósseo forma os ossos que em conjunto formam o nosso esqueleto. Tecido adiposo é o tecido no qual a gordura está armazenada. Tecido cartilaginoso forma as cartilagens do corpo, como aquela encontrada em nossas orelhas. Tecido hematopoético, responsável por formar as células sanguíneas. Agora nós vamos para o tecido nervoso. É um tecido de comunicação, capaz de receber, interpretar e responder aos estímulos. As células do tecido nervoso são altamente especializadas no processamento de informações. Os neurônios transmitem os impulsos nervosos e as células da glia atuam junto com eles. Glias são diversos tipos de células presentes no sistema nervoso central. A função do tecido nervoso é fazer as comunicações entre os órgãos do corpo e o meio externo. Tudo acontece de forma muito rápida. Através dos neurônios, o sistema nervoso recebe estímulos, decodifica as imagens e elabora respostas. Por exemplo, o frio é um estímulo externo, né? A gente sente ele por fora, na pele. Ele é recebido pelos receptores da pele, transmitido por neurônios sensitivos e interpretado no sistema nervoso central. Os neurônios transmitem informações através de mediadores químicos, os neurotransmissores e de impulsos elétricos. E as células da glia são muito mais numerosas do que os neurônios. Sua função é nutrir e proteger o sistema nervoso. Na plataforma tem essa atividade para você relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. Só para a gente relembrar aqui o início da aula. O que é membrana? É a parte externa que envolve e protege a célula, o citoplasma.
Nele estão as estruturas responsáveis pela nutrição da célula. E o núcleo, que é responsável principalmente pela reprodução celular. As células dentro do corpo humano têm diferentes períodos de vida, com base no tipo e função que desempenham. Podem viver alguns dias ou vários meses. Certas células do trato digestivo vivem por apenas alguns dias, enquanto as do sistema imunológico podem viver até 6 semanas e as do pâncreas podem viver até 1 ano. Quando uma célula se torna danificada ou sofre algum tipo de infecção, ela se autodestrói por um processo chamado apoptose. A apoptose trabalha para garantir um desenvolvimento adequado e para manter o processo natural do corpo de realizar mitose sob controle. A incapacidade de uma célula de sofrer a apoptose pode resultar no desenvolvimento do câncer. Dicas de estudo. Tirar um tempo para fazer as atividades da plataforma. Se tiver dúvida, procure o seu professor lá no fórum da plataforma ou no chat. Não procure estudar muito hoje. Procure estudar pouco todos os dias. Essa é a chave do aprendizado. Essa é uma frase do professor Leandro Passini. Para a gente estudar com calma, não precisa correr, tira um pouco tempo todos os dias, já ajuda também. E por hoje é só, e para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E não esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Tchau, tchau.